E aí, meus queridos, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje a gente vai trocar uma ideia sobre as ações da Lojas Americanas, porque eu acredito que você já deve estar até ciente, porque essa semana saíram diversas notícias sobre uma possibilidade de uma inconsistência de 20 bi, outras pessoas falando 40, outras pessoas falando em recuperação judicial, ou seja, essas notícias tomaram grandes proporções que até quem não investe está por dentro do tema. Então a gente vai trocar uma ideia sobre esse tema, porque como as ações tiveram uma desvalorização ali de algo próximo de 80%, muitas pessoas agora ficam com essa parada do seguinte: será que não caiu demais? Será que não faz sentido investir? E aí, como que fica essa situação? Então a gente vai trocar uma ideia sobre esse tema, mas é claro que nada do que for dito aqui vai ser uma recomendação de investimentos, mas se você já curtiu a ideia desse vídeo, senta o dedo aqui no like, se inscreve no canal, dá essa força aí pra gente, pro canal crescer e bora lá! Então, só para a gente conseguir colocar todo mundo na mesma ideia aqui, a Americanas lançou esse fato relevante aqui com o seguinte conteúdo: a Americanas S.A. vem comunicar aos seus acionistas e ao mercado em geral que foram detectadas inconsistências em lançamentos contábeis redutores da conta de fornecedores realizados em exercícios anteriores, incluindo 2022. Numa análise preliminar, a área contábil da companhia estima que os valores das inconsistências sejam da dimensão de 20 bilhões, com a data de referência 30 de 9 de 22. A companhia estima que o efeito caixa dessas inconsistências seja imaterial, ou seja, que por mais que tenha essas inconsistências, não haveria essa necessidade de pagamento assim de imediato, não geraria algo material o suficiente para ser tão relevante. Mas 20 bilhões de inconsistências é extremamente relevante, não que gere saída de caixa, mas para fins de indicadores e todo esse contexto de avaliação é muito impactante. Aí, quando a gente desce mais um pouco, a área contábil da companhia identificou a existência de operações de financiamento de compras em valores da mesma ordem acima, nas quais a companhia é devedora perante instituições financeiras e que não se encontram adequadamente refletidas na conta de fornecedores nas demonstrações financeiras. Ou seja, o que isso tudo significa? Significa o seguinte, que a Americanas teve ali seus fornecedores, ela fez aquisições com esses fornecedores, porém, em algum momento, ela utilizou o banco para pegar capital com o banco, financiar essas compras e pagar esses fornecedores com a grana do banco. Mas daí o que aconteceu aqui? Ela quitou essa dívida, porém, ela ainda tem essa dívida agora com essa instituição financeira. E qual que é a questão aqui de inconsistência que todo mundo está levantando? É o seguinte, que como ela tomou essa grana com o banco e quitou aqui a dívida com o fornecedor, ela deveria ter agora uma dívida em empréstimos, financiamentos, alguma coisa atrelada a uma grana de instituição financeira. Mas parece que todo esse montante ainda estava encontrado ali na conta de fornecedores. E isso é complexo porque, além de distorcer os indicadores, muitas pessoas estão se questionando como que está sendo considerada essa despesa financeira, porque todo esse processo aqui incorreu em uma despesa financeira quando ela fez esse acordo com o banco, mas aparentemente eles não está sendo refletido de uma forma transparente para os investidores. Aí agora que a gente já entendeu o porquê que ocorreu essa grande desvalorização com as ações, que é por conta dessa notícia, aí muitos investidores, muito provavelmente os que não detêm a ação e talvez nunca tenham estudado ou olhado para os indicadores das lojas americanas, começam a olhar porque pensam, poxa, uma ação que custava 12, agora está custando 2,70, será que não abriu uma oportunidade aqui de compra? Será que esse negócio não foi exagerado demais essa queda? Porque, pô, ali tá falando que é imaterial, então o negócio caiu 80%, como que será que fica? E todas essas notícias geram no investidor essa questão de tipo, pô, será que agora não faz sentido montar uma posição? Será que agora já não caiu demais? Isso daqui pode me trazer uma valorização de cota? Então é por isso que a gente vai trocar uma ideia aqui, olhando para os indicadores atuais das lojas americanas no Status Invest. E é válido a gente lembrar o seguinte, alguns indicadores aqui podem estar distorcidos, porque se nós formos ter atualizações contábeis, nós teríamos novos demonstrativos, consequentemente novos indicadores, mas olhando apenas para esses indicadores anteriores, a gente já consegue tomar uma decisão, porque se for ter uma atualização de demonstrativo, a gente conseguiria imaginar que os resultados poderiam piorar e não melhorar, porque surgiriam novos valores, a dívida aumentaria. Então, se olhando para esses indicadores aqui atuais, que em teoria iriam ser mudados, porém, se eles já forem ruins, a gente já conseguiria ter uma percepção de que talvez não fizesse sentido a gente encostar o dedo nessa ação. Então, bora dar uma olhada aqui no Status Invest. Se você ainda não utiliza essa ferramenta, saiba que é uma ótima ferramenta para tu fazer suas pré-análises de investimento. Quando a gente olha aqui, a ação até subiu um pouco, já está aqui na casa de 3,15, ela chegou a bater 2,72. E
o interessante é quando a gente olha num fluxo de tempo maior, a gente consegue visualizar que as ações chegaram a bater R$ 120 cada cota. E daí, ao longo agora desses períodos, ela se estabilizou aqui na casa de R$ 10, R$ 12, e agora com esse problema recente, as ações pularam de R$ 12 para R$ 2,70 e agora uma leve valorização de R$ 3,15. Mas é claro que isso daqui ainda pode ter muitos problemas ao longo do tempo, principalmente porque na sexta-feira, após o fechamento, saiu uma notícia ali de uma possibilidade de recuperação judicial. Então todo esse cenário ainda na segunda poderia se tornar um cenário de desvalorização. Mas é claro que se você tiver interesse sobre essa ação, você teria que estudar ela com calma para evitar tomar uma decisão emocional e se expor a um risco que não seria necessariamente atrativo. Aí o primeiro ponto que já traz essa ganância para o investidor é esse, né? Pô, o cara olha uma ação que era 120, depois foi para 10, agora 2,70, ele já pensa, pô, vou resolver minha vida nesse negócio, né? Porque se o negócio voltar para 120, eu tô milionário. Bom, não é muito bem assim, né? Você tem que imaginar o seguinte, as valorizações ou desvalorizações que ocorrem em períodos passados, geralmente elas estão atreladas com esses resultados. Tanto é que essa desvalorização de 80% foi mediante a uma atualização de valores que iria mudar os demonstrativos e mudando os demonstrativos iria mudar os indicadores. Então você não pode usar esse histórico passado como uma referência agora para o presente e projetando para o futuro. Quando a gente olha também a métrica aqui de dividendo, a gente vê que está na casa de 19,70. Se a gente olhasse ele isoladamente, a gente iria achar isso sensacional, né? Mas vamos dar uma descidinha aqui na parte dos dividendos para a gente ver como que é. Aí quando a gente dá uma descida aqui também, a gente vê que isso daqui também é um pouco para enviesar o investidor, né? Porque a gente olha aqui que o último pagamento de juros sobre capital próprio, que foi em janeiro de 2022, na casa de 62 centavos, mas que o último antes desse foi em 2011. Então você já pensa assim, nossa, ficou 10 anos praticamente o período de tempo sem pagar nada. Ou seja, não olhe o preço da cotação do passado, não olhe isoladamente um indicador, porque você pode fazer uma decisão errada. Você tem que olhar sempre esse histórico de tempo para ver se isso foi sustentável e se será sustentável, e você se une com outros indicadores. Agora vamos olhar aqui para os indicadores, só para a gente ver, entrar naquela linha do seguinte. Se for ocorrer, e muito provavelmente vai, uma atualização de demonstrativo, esses indicadores iriam piorar. Mas olhando para esses indicadores atuais, a gente já consegue ver que eles não são tão atrativos assim. Então o dividendo a gente já visualizou ali que ele não é recorrente. A parte do preço-lucro aqui, a gente consegue visualizar o seguinte, que com base nesses demonstrativos e com base nesse preço de cota, que já foi um preço que desvalorizou muito, o preço-lucro ainda está na casa de 66 anos, ou seja, se mantivessem essas lucratividades e fosse distribuída a totalidade, você ainda levaria 66 anos para ter o retorno do seu capital. É claro que quem investe em lojas americanas, ele não está visualizando esses 66 anos, ele está imaginando uma crescente ao longo do tempo de faturamento, expansão de margem, redução de dívida e tudo isso daqui traria um lucro e uma distribuição futura. Mas assim, esse seria o cenário extremamente positivo. Quando a gente visualiza a parte do preço-valor patrimonial, está na casa de 0,19. Isso daqui poderia passar para o investidor o seguinte, eu estou comprando algo que custa R$100 por R$19, então eu tenho uma grande margem de segurança. Mas aqui você tem que imaginar o seguinte, principalmente com essa atualização de demonstrativo e essas mudanças que podem vir ao longo do tempo, porque aparentemente essas inconsistências são de muitos anos passados, isso daqui poderia mudar os resultados e trazer prejuízos ou lucratividades diferentes, e isso tudo impactaria nessa questão de valor patrimonial. Então, até essa métrica aqui, ela iria ter uma alteração e a gente não conseguiria mensurar de quanto, porque a gente precisaria saber desses valores que seriam realocados nos demonstrativos e trazer essa atualização de lucratividade ou prejuízo ao longo do tempo, e a gente teria um novo número. Então, quando a gente visualiza esse 0,19 aqui, a gente não sabe de fato se isso daqui é margem de segurança ou risco. Quando a gente olha aqui a parte do indicador de dívida líquida sobre EBITDA, a gente já vê que ele está na casa de 2,87. A gente já entende que na casa de 3 para cima já fica extremamente perigoso. Isso daqui é o quê? É a dívida líquida. O que seria a dívida líquida? Você pega a dívida total, tira dela o montante que você tem ali de liquidez de caixa e você vai ter uma dívida líquida. O EBITDA seria uma estimativa de geração de caixa. Não é a geração de caixa de fato, mas ele pega uma estimativa de geração de caixa da empresa. Esse 2,87 ele diz pra gente o seguinte, que em um período de mais ou menos 3 anos, a estimativa de geração de caixa da empresa seria suficiente para pagar essas dívidas dela num período de 3 anos. Então, de 3 para cima já seria algo perigoso. E aqui a gente já está na casa de 2,87, mas essa é uma das métricas que iria ser impactada com essa atualização. Por quê?
Se aqui você usa o saldo de dívida e lá no demonstrativo o saldo de dívida está dentro de fornecedores e não em dívida, esse indicador está errado e esse resultado de dívida líquida sobre EBITDA ele iria aumentar. Por quê? Porque o saldo de dívida iria aumentar com base nessas reclassificações que iriam ocorrer. E esse indicador sendo muito superior a 3, ele traria um risco extremo para a ação. E por último, mas não menos importante, a gente está aqui na DRE das lojas americanas, que a DRE vai ter o quê? Receita, custas, despesas e lucratividade ou prejuízo da empresa. E esse daqui também seria um indicador que iria mudar, porque ocorrendo essas reclassificações e essas considerações de despesa financeira, que muito provavelmente elas não estão talvez na DRE e daí iriam ocorrer essas reclassificações, muito provavelmente esses saldos aqui seriam ainda piores do que os atuais apresentados. Mas quando a gente visualiza esses que já estão apresentados, a gente consegue olhar e ver que deu prejuízo em 2012, prejuízo em 2013, 2014, 2015, ou seja, ela foi dando prejuízo todos esses anos e ela deu uma lucratividade aqui em 2021. Com base em tudo que a gente já viu, deu pra gente visualizar o seguinte: a empresa, ela teve uma valorização no passado que muito provavelmente ela não se repita da mesma proporção em um curto espaço de tempo. A parte do dividendo dela, a gente conseguiu ver que não é recorrente, que ocorreu apenas um pagamento em 2011 e um outro agora em 2022. A parte da dívida dela vai ficar extremamente estourada quando fizerem essas reclassificações e atualizações de demonstrativos. E na demonstração de resultado, a gente conseguiu visualizar que em 10 anos ela trouxe lucratividade apenas em 1 ano. Ou seja, quando a gente olha para todo esse contexto e mais essas bombas que estão estourando, a gente fica num contexto extremamente complexo para o investidor. É claro que a pessoa que decide por tomar a decisão de investir nela, eu acredito que ela tenha estudado, tenha adequado essa posição com base no seu perfil, não tenha concentrado de uma forma absurda, porque é um investimento de risco, é uma ação que não tem indicadores interessantes, que muito provavelmente vai piorar os indicadores após essa atualização de demonstrativo. É de um segmento complexo que é o varejo, com margens baixas, muita concorrência. Mas, se você é daquelas pessoas que acredita naquele cenário extremamente positivo, onde a empresa ela vai ganhar clientes, ela vai aumentar faturamento, ela vai ganhar margem, vai reduzir dívidas, pode ser que seja o melhor momento para você estar investido, mas é claro que isso daqui ainda vão ter novos capítulos, você vai ver que vão surgir novas notícias, e isso daqui você vai precisar de um estômago muito forte, porque muito provavelmente você vai ter dias com desvalorizações e valorizações aqui, onde vai mexer com o seu estômago, vai mexer com o seu emocional e vai mexer com talvez a sua certeza se está investido ou não em um bom negócio. É claro que nada do que foi dito aqui foi uma recomendação de investimentos, porque você que tem que ser responsável por estudar e se capacitar, porque no fim do dia o lucro ou prejuízo é inteiramente seu. Mas o objetivo desse vídeo foi apenas para a gente refletir sobre esses indicadores e dar mais informações para você talvez tomar as suas decisões. Se você curtiu esse vídeo, senta o dedo aqui no like, se inscreve no canal e compartilha com a galera para o canal crescer. Valeu, meus queridos, e abraços!